Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu levar uma orientação para você sobre seguir o exemplo de Cristo em relação a pastor, não é? Em relação ao pastorado, aqueles que têm, não é, o chamado, o compromisso de pastorear, de estar na congregação pastoreando, de ser o líder de congregações de crentes. Jesus, como pastor, ele foi o bom pastor. E ele disse: aprendei de mim, né? O que eu faço é para que vocês façam assim como eu fiz, vocês possam fazer também. Então Jesus nos deu o exemplo. Então quero convidar você para um exemplo de pastor que Jesus nos deu. Como pastor, Jesus foi humilde, Jesus se entregou, se doou pelas ovelhas. Como pastor, Jesus foi atrás das ovelhas. Jesus se preocupava com a saúde das ovelhas. Como pastor, Jesus ele não se importava com as atitudes das ovelhas em relação a ele, porque o amor dele pelas ovelhas era muito maior do que a atitude das ovelhas em relação a ele. O apóstolo Pedro, ele nega Jesus. Ele diz que não conhece a Jesus. Mas Jesus, como um bom pastor, ele foi atrás de Pedro, porque ele tinha o amor verdadeiro pela alma das ovelhas, dos seus discípulos, do grupo que estava sob sua responsabilidade. Jesus amava, ele ia à busca dessas pessoas. Jesus não ficava zangado, nem buscava se vingar, e nem dizia quem quiser que se dane. Não. Exemplo de pastor como Jesus é o que os pastores de hoje precisam ter. Jesus, como pastor, ele foi humilde. Ele não buscou o seu bem-estar, ele buscou o bem-estar das ovelhas. Ele não quis se aproveitar das ovelhas, ele alimentou as ovelhas. Olha, escuta aí. É muito interessante isso. Jesus, como pastor, ele não quis se alimentar das ovelhas. Ele alimentava as ovelhas. Ele buscava o bem das ovelhas. Jesus, como pastor, ele foi muito simples, humilde, sofreu, padeceu para ensinar, para instruir, para orientar. E muitas vezes os irmãos não entendiam, os discípulos, os seus seguidores naquela época não entendiam. Mas ele foi paciente, continuou ensinando, tendo paciência, mostrando às pessoas a verdade, né, de Deus, da palavra. E Jesus, ele tinha um maior cuidado com o rebanho. Ele estava preocupado em que o rebanho estivesse dentro do conhecimento das verdades de Deus. Jesus, como pastor, não foi arrogante. Jesus não era autoritário. Jesus não era aquela pessoa que queria ser reconhecido mais, né, poderoso do grupo, não. Jesus, como pastor, ele deu um exemplo muito grande, lindo, bonito, que muitos pastores precisam aprender com Jesus. Jesus disse: o Filho do Homem não veio servir. Aliás, não veio para ser servido, veio para servir. Jesus disse: quem quiser entre vós ser grande, seja pequeno. Porque Jesus deu um exemplo muito grande. Como Senhor, ele se fez servo. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Muitos pastores hoje querem ser servidos. Muitos pastores hoje querem ser reconhecidos como grande, o soberano da igreja. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Jesus, como grande, se fez pequeno. Jesus, como Senhor, se fez servo. Hoje muitos pastores querem ser muitas vezes mais autoritário, mais autoridade do que Jesus, que a igreja honre mais a eles do que Jesus. Cadê o exemplo de Jesus que muitos pastores precisam ter? Jesus não ficava como estrela sentado num púlpito. Jesus não descia e ia direto para o seu cavalo alazão. Jesus estava no meio do povo, sentado com o povo, no meio dos humildes, sentado com os pobres, comendo na casa de pecadores, buscando as almas perdidas que estavam nos campos, nas cidades, os endemoniados, os oprimidos de Satanás. Jesus estava atrás dessas pessoas, essas ovelhas perdidas, sem rebanho, sem pastor. Jesus estava buscando. Os pastores hoje não saem dos seus púlpitos, das suas cadeiras de estrela,
dentro das igrejas? Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Estou falando alguma coisa que não é real, irmãos? Estou falando que muitos hoje é isso que nós vemos. Isso é notório pelo comportamento, pela atitude, né, pela posição que muitos estão tomando. Muitos pastores hoje são estrelas das igrejas, são os soberanos das igrejas, são os imperadores, não é? São os reis, onde seus súditos têm que servir a eles. Olha para aí. Jesus deu um exemplo muito mais de humildade do que esse exemplo que muitos dizem que são humildes, que estão dando aí. Falam, mas não é aquilo que falam. Enganam os simples com palavra, mas o prudente não se engana, porque o prudente fica analisando os passos, o comportamento, a intenção, a forma de agir. Jesus, ele falava o que ele vivia. Jesus, ele veio para servir. Jesus era humilde, Jesus era simples. Jesus não usava de autoridade com arrogância contra as ovelhas. Jesus não queria dominar as ovelhas a seu bel prazer. Jesus, ele tinha amor pelas ovelhas, ele ia buscar as ovelhas. Ele não se vingava daquelas que não davam atenção a ele, que falavam contra ele, que não aceitavam as ideias dele, o conselho dele, o ensino dele. Jesus, ele não tinha ódio de quem não queria estar no ministério dele. Aleluias. Tem pastor, escuta aí, irmão, vem cá pertinho aqui. Vem cá, sério, muito sério, meu irmão. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade, levando a verdade que liberta, esclarecimentos que são de Deus. Isso é poder de Deus para libertar você do entendimento errado. Muitos pastores hoje tornando-se inimigo das pessoas que saem do seu ministério. Muitos pastores hoje amaldiçoando as pessoas que não ficam no seu ministério. Muitos pastores hoje perseguindo pessoas, né, se vingando, não dando oportunidade, não deixando aquele talento que aquela pessoa tem desenvolver, porque estão perseguindo, privando as pessoas, não dando oportunidade para pregar, com raiva, com inveja, porque não está agradando a ele. Eu digo isso, irmãos, porque é a verdade que se vê, é fato, é notório. Contra fato não há argumentos, isso acontece. Você pode ter experiência disso, você pode ser uma vítima da perseguição de pastores. Pastores hoje determinando na igreja, com autoridade pessoal, não com a autoridade da palavra, não. Porque a autoridade da palavra é uma coisa e a autoridade do homem é outra. E o pastor, ele não é autoridade por ele mesmo. O pastor é autoridade quando ele está ensinando a palavra. Porque a autoridade é a palavra. E todos têm que obedecer quando ele ensina a palavra, quando ele orienta a palavra. Então, muitos pastores hoje não estão tendo o exemplo de Cristo. Ei, você que é pastor e está assistindo esse vídeo, reflita nisso. Siga o exemplo de Cristo, de humildade, simplicidade. O exemplo de se doar pelas vidas das ovelhas. Não buscar conforto. Jesus, ele vivia o desconforto para dar conforto às ovelhas. Hoje, os pastores pedindo aí salários imensos, privilégios, recursos imensos. Tem pastor hoje que quando é chamado para ir para uma igreja, pergunta logo quanto é o salário lá. Pastores recebendo 150 mil reais por mês, com benefícios imensos que a igreja dá, plano de saúde, carro, tudo isso. Não estou falando que é errado, é digno. O trabalhador é merecedor do seu salário. Muitos pastores recebendo milhares dentro dos ministérios, querendo que os irmãos façam serviço de graça, por amor a Deus, irmão. E por que você, pastor, não faz por amor a Deus? E por que você exige tantos privilégios do mais que você já tem? Por que você não faz por amor a Deus também? Fica forçando, oprimindo, coagindo os irmãos por não ser prudente na fé, ser simples, e os irmãos por obediência a Deus, por fazer por Deus, pensando, aí vai lá, trabalham de graça, se esforçam de graça, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Você, se não receber no final do mês, que eu já vi pastores por não receber o seu salário no final do mês, tá? Protestar, reclamar por não receber. Isso não é exemplo de Cristo, não. Jesus, como pastor, ele se doou. Ele não buscou o privilégio das ovelhas, não.
Aleluias. Antes ele se desgastou, ele sofreu, ele padeceu. O bom pastor. Observa se esse teu pastor é bom pastor. Se está enquadrado nesses princípios de Jesus. Quantas vezes você foi procurado pelo teu pastor? Quantas vezes o teu pastor mostrou preocupação contigo, foi na tua casa saber a tua situação espiritual e outra coisa, a situação material também. Quantas vezes muitos irmãos dentro das igrejas padecendo dificuldade e os pastores com os ministérios abarrotados de dinheiro nas contas não faz uma caridade para essa ovelha. Não, mas vamos orar, irmão, pelo irmão que está passando dificuldade. Não, orar não. Você que está administrando, você tem que saber administrar e exercer a misericórdia nessa função que você está. Pastor é administrador, tem que saber. Pega lá, rapaz, aquela quantia que compra uma cesta básica para o irmão e ajuda o irmão, o ministério com tanto dinheiro, teu salário tão imenso, e não ajuda o irmão. Não, irmão, vamos orar aqui para Deus abençoar o irmão. É você que tem que abençoar. Aquele que tem condição de abençoar o irmão não abençoa e diz vamos orar, não faz o bem não. Está pecando. Tem condições e não faz. Hoje é isso que acontece, irmãos. Os pastores abarrotando suas contas de dinheiro, os ministérios enchendo de dinheiro e os irmãos precisando de uma cesta, passando por uma necessidade. Muitas vezes o pastor sabe, mas o que é que ele faz? Igreja, vamos orar pelos nossos irmãos que estão desempregados, para que Deus abra as portas. E por que você não faz uma caridade? E por que você não faz o papel que você deve fazer? Socorrer aqueles que estão a tua responsabilidade, pastor, no teu rebanho, tua congregação, entrando dinheiro constantemente, abarrotado tua conta, enquanto você está comendo num restaurante de 5 estrelas, gastando fortuna com o dinheiro que a igreja te dá. Muitos irmãozinhos estão padecendo. E você sabendo, no teu ministério, conhece pessoas que estão passando dificuldade e você não toma uma atitude para socorrer. Vamos orar, irmão, pelo irmão. A Bíblia não ensina assim não. Portanto, pastores, sigam o exemplo de Jesus. O apóstolo Pedro negou Jesus. E Jesus diz, quando Jesus ressuscitou, o que Jesus diz? A primeira coisa que ele diz a Maria, que o primeiro a quem ele ia atrás era Pedro. Diz a Pedro que eu vou até ele. Os pastores hoje são orgulhosos. Eles querem que as ovelhas vão até eles. Eles não vão até a ovelha pedir perdão. Eles não vão até a ovelha se reconciliar. Eles não vão até a ovelha buscá-las. Quem quiser que venha. Eu já ouvi pastor dizer que quem não quiser vir à igreja, que não venha, que se dane. Que ele não vai atrás de ninguém não. Tem que vir à igreja. Jesus não ensinou isso não. Jesus não ensinou estar dentro de uma religião, estar dentro de uma igreja, denominação. Você é pastor, você tem que ir. Quem vai atrás de ovelha é pastor. Não é a ovelha que vem atrás de pastor, não. É o pastor que deve ir atrás das ovelhas para curar as que estão doentes, sarar as que estão feridas, trazer de volta as que estão desviadas, mostrar misericórdia àquelas que estão miseravelmente lá nas garras de Satanás. Mas os pastores hoje não saem dos púlpitos. É dos púlpitos para os seus carrões, dos seus carrões para os restaurantes, com os seus amigos, com os seus grupinhos, né, que lhe agradam, que concordam com si, que está de acordo com ele. Dos seus carrões para os seus apartamentos e o povo que se dane. As ovelhas que sejam devoradas por Satanás. Porque muitos pastores, não estou generalizando, que tem pastores que têm o compromisso de Deus, estão padecendo, estão sofrendo, principalmente os que estão nos interior. Porque a maioria dos pastores das capitais, desses ministérios grandes, estão vivendo só o seu regalo, suas ostentações, comprando suas mansões, seus sítios, seus carros importados, seus apartamentos com o dinheiro das ovelhas, vivendo sua vida de ostentação. E a ovelha que está padecendo lá, que se vire. Vamos orar, irmão, pelos irmãos do campo. Não, vamos colaborar. Não force a igreja a colaborar, não. Use o dinheiro que está entrando no ministério para abençoar os irmãos que estão lá. Porque o dinheiro que entra na igreja não é para ostentação de pastor, não. É para socorrer os necessitados. É para ajudar os que estão verdadeiramente na obra. É para abrir campo, para sustentar aqueles que estão lá trabalhando no campo. Isso é uma vergonha, irmão, hoje, denunciando isso, porque
tem que ser denunciada, tem que ter a voz para condenar o erro dos líderes, dos ministérios, de todos. Porque as pessoas hoje estão dentro do conceito de que não pode falar contra o pastor. Fala-se contra Jesus e ninguém diz nada contra o pastor, não pode. Por quê? Tem que falar contra aqueles que estão errados, seja pastor ou quem for. A palavra de Deus é a verdade que condena todos, grandes a pequenos, reis ou súditos, pastores ou não. Condenar esses erros, mostrar essa realidade. Muitos pastores que precisam seguir o exemplo de Cristo. Como pastor, Jesus deu um exemplo de humildade, simplicidade, de sofrimento, de entrega. Ele padeceu, ele se entregou, ele se desgastou por amor às ovelhas. Jesus não ficou sentado lá no templo em Jerusalém, na cadeira de Moisés, como os pastores estavam fazendo lá, os fariseus, os escribas, os hipócritas, querendo ser a autoridade máxima no meio da congregação. Não, pastor não foi colocado no meio da congregação para ser a estrela da congregação, nem para ser a autoridade máxima da congregação. Pastor foi colocado numa congregação para se desgastar, para sofrer, para socorrer, para ir atrás das ovelhas, para ensinar, para instruir, para orientar, para fazer os irmãos andar no caminho correto da palavra de Deus, corrigindo, instruindo, repreendendo, ensinando, exortando. Pastor não é para estar sentado em púlpito como estrela não ali, e todo mundo reverenciá-lo, não. Aprendendo com Jesus, porque dele é o exemplo. Ele não é um exemplo, Jesus é o exemplo. Eu não aprendo com Jesus, eu aprendo de Jesus. Ele é a fonte singular do aprendizado para todos. Amém? Então aprendam isso. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a verdade. Reflita, analise e tire suas conclusões se o que eu falei aqui está certo ou não, é verdade ou não, ou é alguma coisa vazia que eu estou falando aqui, se não é realidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E você, pastor, seja humilde, aceite essa orientação e se converta à palavra de Deus e siga o exemplo de Jesus como pastor. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.